Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Bom, quando a gente fala de cenas marcantes de novela, já vem um monte de cena na cabeça, né? Eu que vivi mais na década de 2000, já me vem um monte. Camila raspando a cabeça, a épica surra de Celebridade, ou também a épica surra em Senhora do Destino, aquele tiroteio emocionante de Mulheres Apaixonadas, Aninha tomando banho de tinta em Chocolate com Pimenta, Cristina sendo levada pelo diabo através do espelho, Flora matando o Dr. Gonçalo naquela cena arrepiante, tenebrosa, digna de filme de terror, enfim, um monte de cena que marcou a história da teledramaturgia brasileira. Mas e nessa década? Quais foram as cenas mais marcantes, as cenas mais impactantes nas novelas brasileiras? No ar, mais um campeão de audiência. Bom, eu e o Fatiello listamos aqui as 10 cenas que mais marcaram essa década. Pois é, gente, 10 cenas é muito pouco para representar uma década inteira de novelas na TV brasileira. Algumas cenas ou muitas cenas vão ficar de fora, mas a gente decidiu trazer aqui as 10 cenas que mais causaram impacto, digamos assim, que mais repercutiram durante essa década. Cenas que repercutem até hoje, que o povo lembra até hoje, enfim, as cenas mais marcantes. A começar então pelo 10º lugar, onde a gente decidiu colocar uma cena de morde-a-sopra que assim se tornou um meme inesquecível e é lembrada até hoje, que é a Naomi se revelando robô durante o julgamento. Pois é, gente, morde-a-sopra, trama de Valcir Carrasco, que não tem medo de ousar, que não tem medo de surpreender. Digamos assim que um autor que adora um choque. E com certeza essa cena de morde-a-sopra foi assim uma das coisas mais inusitadas que passou na TV brasileira. E até hoje é lembrada, até hoje é um meme inesquecível. Então eu acho que merece estar aqui em 10º lugar no nosso top de cenas mais marcantes dessa década. Bom, indo para o 9º lugar e saindo totalmente dessa vibe de Valcir Carrasco, essa coisa mais inusitada, mais chocante, vamos então para uma cena que é lembrada até hoje pelo seu texto riquíssimo e pela interpretação assim, deslumbrante da Fernanda Vasconcelos com a Marjorie este ano, que é a briga da Manu e da Ana em A Vida da Gente. Cala a boca, Ana! Cala a boca! Eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso! Eu tô na minha casa! É obrigada sim, porque essa casa aqui deveria ser minha! Essa vida deveria ser minha e a Júlia é minha filha! Eu lembro que lá em 2012, quando essa cena foi exibida na reta final da novela, repercutiu pra caramba, foi exibida no Video Show, foi exibida no Fantástico, e assim, é uma cena longa, se eu não me engano tem quase 10 minutos de cena, só texto, texto, texto e uma tremenda lavação de roupa suja. E eu acho que é isso que chama a atenção, porque nem a Manu e nem a Ana eram mocinha ou vilã, entendeu? Eram duas irmãs que estavam ali acertando as contas, digamos assim, de uma relação conturbada que vinha aí durante a novela inteira, ou mais especificamente desde que a Ana acorda do coma dela, né? Então assim, era um acerto de contas e uma cena brilhantíssima que eu acho que não teria como ficar de fora desse top. Então acho que com certeza é uma das cenas mais marcantes dessa década. Eu não quis dizer isso em relação ao Rodrigo, não. Você nunca quer dizer nada, não é? Você é sempre bem intencionada. Ainda ali no ano de 2012 teve uma cena, na verdade uma cena não, mas um videoclipe que ficou mega famoso e repercutiu, acho que foi uma das coisas que mais repercutiram naquele ano, que foi o clipe das Empreguetes em Cheias de Charme. Queria a madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Quem não se lembra desse hit, né, gente? Que realmente foi um verdadeiro hit, ficou em primeiro lugar nas rádios, todo mundo ouvia, em todo lugar que você ia tava tocando essa música, e sem falar do clipe, da estratégia da Globo, que o clipe foi gravado na novela, mas o clipe em si, oficial, editadinho, bonitinho, não foi lançado primeiro na novela, e sim no site de Cheias de Charme. E o site congestionado, porque todo mundo queria ver aquele clipe, queria ver como tinha ficado. Enfim, gente, é um
um verdadeiro fenômeno que foi. Então com certeza não tinha como deixar de fora o clipe das Empreguetes desse nosso top 10. Bom, saindo um pouco da Globo, vamos para a Record e falar sobre Os 10 Mandamentos, a novela da Record que mais repercutiu nessa década, se eu não me engano, eu acho que é o maior sucesso da Record nessa década. E como deixar de fora a cena mais esperada dessa trama, que foi a abertura do Mar Vermelho. Sem dúvidas, gente, 2015, se teve um momento mais esperado naquele ano, com certeza foi a abertura do Mar Vermelho. Durante a novela inteira só se falava nessa cena, e a curiosidade do público, né, como que iria ser produzida, como que eles iriam fazer. Os 10 Mandamentos já estava bastante famosa por causa dos efeitos especiais riquíssimos que a novela tinha. Tá que ali, né, ficou aquela expectativa para a abertura do Mar Vermelho, para Record segurar a audiência. Então começaram a meter flashback disso, flashback daquilo, mas quando a cena finalmente foi exibida, o capítulo assumiu a liderança de ponta a ponta, cravou aí quase 30 pontos de média e não decepcionou o público que assistia a novela, cumpriu a expectativa. Então, sem dúvidas, a abertura do Mar Vermelho em Os 10 Mandamentos merece muito estar aqui nesse top 10 de cenas mais marcantes da década. E quando a gente pega e pergunta para as pessoas, qual foi as melhores novelas da década de 2010, A Força do Querer é presença unânime em todas as listas, seja lista pessoal, seja lista de críticos, seja lista de canal no YouTube. A Força do Querer sempre tá lá. E assim, gente, um verdadeiro novelão, para mim a melhor novela dessa década inteira, e listar uma cena ou duas cenas no mínimo dessa novela é uma tarefa difícil, é uma tarefa pesada. Mas, né, como o dever nos obriga, tivemos que listar uma única cena. E pela repercussão, pelo impacto e por tudo que representou a cena, a gente decidiu colocar aqui nesse top a Ivana, né, assumindo a sua identidade de gênero e cortando os cabelos na frente do espelho. Enfim, né, gente, foi uma cena emocionante, foi um dos maiores recordes de audiência da novela inteira. O público parou literalmente para ver essa cena na frente da TV. E sem falar, né, gente, toda a direção riquíssima do Papinha, o texto da Glória Pérez e, claro, a interpretação magnífica da Carol Duarte com a Maria Fernanda Cândido numa cena de fazer qualquer um chorar. Assumindo o 5º lugar do nosso top 10, foi difícil também listar apenas uma cena dessa novela, que foi uma das que mais causaram impacto nessa década inteira, que foi Verdades Secretas. E entre Larissa vendo que estava totalmente acabada na frente do espelho e outras cenas que rodaram Verdades Secretas, não tem como não deixar de fora desse top aquele final épico de Verdades Secretas da Angel matando o Alex e logo depois ela se casando com aquele olhar de maléfica e tudo mais. E aquele final, imagina, gente, 1h da manhã e a novela cravando 30 pontos de audiência. Eu acho que essa sequência não tinha como ficar de fora desse nosso top. Saindo dessa vibe pesada e pecaminosa de Verdades Secretas, vamos para uma trama mais leve, que também foi um dos maiores sucessos do ano de 2015, que foi o mesmo ano de Verdades Secretas e Os 10 Mandamentos, que foi Além do Tempo. E assim, acho que vocês já devem imaginar qual é a cena que eu vou colocar aqui, e não teria como ser outra ou teria como ser diferente, que é a transição de fases de Além do Tempo. Lívia e Felipe caindo do penhasco, morrendo e sendo embalados por aquela música, e o encontro deles no metrô, assim, uma sequência, ó, de arrepiar, que até hoje é lembrada e que com certeza ficou na história da TV brasileira, então não teria como ficar de fora do nosso top 10. Com certeza é uma das cenas que mais causaram impacto nessa década. Assim como a última sequência do último capítulo de Amor à Vida. Como esquecer, né, gente, o beijo de Félix e Nikos, seguido da reconciliação do César com o Félix, pai e filho, dizendo um pro outro que se amam.
Sem dúvida alguma, né, gente? Uma cena de cinema, uma cena de encher os olhos, uma cena linda, de verdade, uma cena linda. Ocupa aí o terceiro lugar no nosso top 10 de cenas mais marcantes da década. Em segundo lugar, chegou a hora de falar da novela mais famosa da década, que é Avenida Brasil, que está sendo reprisada agora no Vale a Pena Ver de novo. E, claro, quando se fala em Avenida Brasil, não tem só uma cena emblemática, mas várias cenas emblemáticas. Mas em meio a tantas cenas que marcaram, a gente decidiu colocar aqui em segundo lugar a Carminha enterrando a Nina, em mais uma sequência dark, pesada, que o João Emanuel Carneiro fez. Claro que depois veio Me Serve Vadia e toda a vingança da Nina, né? Mas eu acho que de todas, Carminha enterrando a Nina viva, eu acho que foi a que mais causou impacto durante a novela. Pede perdão, garota! Perdão! Bom, e terminando o nosso top 10, em primeiro lugar, eu acho que não tem como contestar, é uma cena que causou muito impacto, é uma cena que foi muito esperada nessa novela, é uma cena que repercute até hoje e que, na época, sim, serviu de plot até pro Big Brother Brasil. Foi uma cena que foi um alvoroço imenso, uma das coisas assim que há muito tempo eu não vinha em uma novela, principalmente uma novela em seu início, que foi o retorno de Clara Tavares em O Outro Lado do Paraíso. Não imaginam o prazer que é estar de volta. E é isso, gente. Esse é mais um ranking aqui do Rede Rafas com as 10 cenas mais marcantes, as 10 cenas mais impactantes dessa década de 2010. Se você concorda ou se você não concorda, deixa aqui nos comentários, façam o top 10 de vocês e comentem aqui embaixo, que a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, a visão de vocês sobre as cenas mais marcantes dessa década. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!